Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Moon Talks. E quem tá falando aqui sou a Mônica Moraes Viale, para quem não me conhece. E nós estamos aqui para ter mais um bate-papo super gostoso, que é sobre motivação, né? Gestão de energia, motivação em tempos de crise. E para conversar conosco vai ter uma pessoa super bacana, ele que é Master Coach e treinador, Fausto Coimbra, vem falar conosco aqui sobre esse tema, que é um tema super agradável, um tema super bacana. E eu espero que vocês gostem, lembrando que a Moon Talks é um projeto para falar de diversos temas, para falarmos sobre vários assuntos super pertinentes, e ocorre todas as quintas, terças e quintas, e também no horário das 18 horas do Brasil e 22 horas daqui de Portugal. Então eu chamo aqui o nosso amigo Fausto Coimbra e vamos lá que eu tô procurando ele aqui. Ele já tá aqui, deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá, Fausto, deixa eu chamar você aqui, ok. Vamos lá, Faustinho, um grande amigo, Master Coach sensacional. Fala, minha amiga. Ai, meu amigo, tudo bem, querido? Bem, saudade de você. Saudade grande também, amigo. Como você tá? Esse cara é um cara sensacional, com a cabeça super pra frente. Ele que é, olha, um Master Coach sensacional, além de treinador, né? Faltou mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí, sei lá. Assim, a gente às vezes sabe mais da gente pelos outros, né? É verdade. Pela gente mesmo, né? Então, é verdade. É isso aí. E aí, me conta um pouquinho como que tá a tua vida de coach, como que tá a tua vida de treinador. Fala um pouquinho pro pessoal como que tá a sua jornada aí, Fausto. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Vamos lá. Então, eu vejo assim, sabe, Mônica? Primeiro, é uma alegria falar contigo, né? A gente tem aí uma trajetória do nosso programa aqui. Sim, realmente é uma alegria. A Mônica está falando da minha vida como treinador, né? Ela faz parte dessa jornada, né? Nós fizemos 2 cursos juntos, né? Sim. No Instituto Brasileiro de Coaching. Isso. E hoje, assim, eu achei muito engraçado, assim, porque a nossa história, assim, né, de amizade que a gente vem cultivando foi num curso de Business Executive Coaching, né? E tinha uma escolha lá de equipes, né? E eu ainda falei com a pessoa que escolheu, eu falei, escolhe ela, acho que ela vai nos ajudar. E assim, sempre quando eu falar com alguém da patota, eu vou falar assim, a gente ganhou. A gente ganhou o jogo. A gente ganhou o jogo. E quem ganhou o jogo no final foi a Mônica. Eu não vou entrar em detalhes aqui, ela conseguiu fazer o desafio final lá. Eu amo Lego, né? O jogo final, gente, é o jogo de Lego para montar o Lego de olhos vendados. Gente, eu amo Lego, então... E, lembrando que nós começamos o curso, nós éramos os últimos. Nós éramos os últimos. Estava na lanterna. Nós éramos lanterna. Estava na lanterninha. E a gente virou no final e aí a Mônica foi o pivô dessa virada. Muito legal. Não, fomos Estou dizendo isso para... todos nós, né? Para dizer assim, né? É muito legal estar aqui, assim, né? Eu vejo que você tem assim, uma participação nessa minha jornada. E assim, eu sou coach, né? Eu sou coach formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching e tinha um objetivo de ser treinador também para formar coaches pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Consegui alcançar esse objetivo, né? Não, calma. Pausa porque ele está sendo muito humilde de falar isso. Gente, a história dele é muito bonita. Deixa eu falar um pouco do Fausto, já que ele não fala. Fala melhor você falar do que enquanto você bebe água. Quando nós estávamos fazendo o curso,
o Fausto, a gente estava fazendo curso, é um curso sensacional, e a gente vivia conversando, nós e o grupo todo. A gente se intitula Patota, porque realmente a gente virou uma panelinha de um grupo muito fechadinho. Obviamente que a gente tem, quando tem afinidade com as pessoas, a gente vive num grupo um pouquinho mais fechado. E ele sempre falava, eu ainda vou ser treinador. Toda vez que a gente chegava na aula, ele falava, eu vou ser treinador. Lembra disso, Fausto? Lembro. Eu vou ser treinador, eu vou ser treinador, eu vou ser treinador. Nessa época você dava aula, né, Fausto? Eu dava aula de jornalismo ainda na época. Eu era professor de jornalismo e coordenava a comunicação da instituição que eu trabalhava naquele período ainda. Também, além de ser coach. Né? Além de coach, exatamente. E eu lembro que ele falava, eu vou fazer a minha virada, vai ser no meu tempo certo, eu vou ser coach e vou ser treinador de comportamental. Nossa, ele projetou isso, ele projetou e foi firme. Isso vale muito como exemplo, gente. O Fausto para mim é um exemplo grande de pessoa que fala assim, de determinado, e não deixa as barreiras não, muito pelo contrário, vai atrás dos objetivos, vai atrás dos sonhos e fala, eu vou ser... E tá aí ele, um excelente treinador, master coach, top. E tá aí com vários projetos, né, Fausto? E ele é além de ser uma excelente pessoa, um excelente amigo, né? Então... Essa aí você está dizendo, realmente eu profetizei, né? Assim, para resumir, eu me considero coach, quer dizer, professor por vocação. Eu vejo que a minha vocação mesmo é ensinar, né? É aprender e ensinar. E falo que eu sou coach por missão, né? Missão é aquilo que a gente faz, né? A partir de quem a gente entende que é. E eu vejo que o coach é uma ferramenta exponencial para a aprendizagem. Então, por isso que eu vejo que o coaching entrou muito forte na minha vida. Então, só para quem não sabe, eu trabalhava dando aula, era uma coisa que já me realizava, mas eu via que não era aquilo que eu queria ensinar. Eu queria trabalhar com o ser humano de uma forma mais ampla. Então foi onde eu encontrei o coaching e vi o coaching como uma ferramenta para fazer isso. Então quando eu vi o treinador lá do IBC, eu falei, cara, eu quero fazer essa parada aí. E hoje eu tenho a felicidade de ser um treinador no Instituto Brasileiro de Coaching, aproveitar para agradecer o José Roberto Marques por isso, né, que é o presidente do IBC, e para você que está assistindo de Portugal, já teve uma formação aí esse ano, acho que já foi em 2020. Né? Já. Quem sabe uma hora eu tô aí, né? Eu fui dar uma espiada, inclusive. Ah, que legal. Estou muito feliz, né? Já tem aí treinamento nos Estados Unidos, de IBC, né? Uhum. Já teve um, e teve um também em Portugal. E assim, você perguntou também como é que estão as coisas, né? Eu digo assim, eu também estou entrando. Assim, nós estamos aqui nesse movimento, eu vejo que inclusive é parte disso, né? Direcionar o trabalho para o online. Para nós que trabalhamos com conhecimento, sim. Eu acho que é um momento maravilhoso. A gente precisa, para quem quer, claro, se adequar a esse momento e ver a melhor forma. Né? Estou lançando um programa de coaching grupo online, uma turma especial em andamento, que eu fiz só para convidados, e em breve eu vou aí abrir, né, fazer a turma também aberta para outras pessoas. Se você de Portugal gostar também, pode também fazer com a gente. Sem dúvida. E, gente, e seguem o Fausto, porque ele tem conteúdos, tem lives maravilhosas, seguem ele, vocês vão ver o conteúdo riquíssimo desse treinador maravilhoso, que agora tá se tornando mestre, né? Mestre dos alunos, que lindo, que show! Que bacana. E o Fausto veio aqui ser o nosso convidado para falar um pouco sobre essa questão de gestão de energia e motivação em tempos de crise, né, Fausto? E primeiro vamos falar um pouco de energia, né? A gente tem teoricamente quatro fontes de energia, né? Nós estamos falando de energia física, espiritual, mental e mental, né? E o nosso próprio físico, né? Então eu queria que você me explicasse um pouco sobre isso, sobre essas questões de energia. Vamos lá. Primeiro dizer um olá para o José, porque o José foi meu aluno de PSC aí, e para mim é sempre uma alegria. Ele sempre entra nas lives aí, eu fico muito feliz com isso aí. Que legal.
Então, é o seguinte, essa questão da energia, Mônica, sabe como é que eu vejo? Eu vou simplificar um pouco, tá? Eu entendo, sim, que tem todos esses graus assim, né, de energia. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Vamos pensar assim no nosso comportamento, né? Nossas ações. Existe uma energia que faz com que o nosso comportamento aconteça. E se a gente puder pensar qual é o combustível do nosso comportamento? O combustível do nosso comportamento é a emoção. Boa. A emoção é aquilo que faz emoção. Emoção, tem um livro de um cara português, eu acho, inclusive, chama Antônio Damasio. Ele é um neurocientista português. Ele explica que a palavra emoção, ela significa movimento para fora. Né? Então, a emoção significa movimento para fora, ou seja, é uma energia que a gente recebe, mas a gente movimenta. Então, vamos pensar. E nesse livro, ele fala o seguinte, que Descartes está errado, que não é penso, logo existo. Ele coloca que é sinto, logo existo. Então, existe alguma coisa que é do nosso corpo, que chega pelo nosso corpo, e isso que chega depois que a gente processa como pensamento. Então, para ficar mais claro, é o seguinte, o nosso corpo, quando a gente nasce, né, você está com o seu filhotinho lindo, né, aí, quando a gente nasce, a gente não tem ainda o pensamento formado, mas a gente já sente desde que a gente nasceu. As emoções já se apresentam desde pequenininho. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, para essa live aqui, para ficar mais fácil para nós, a emoção como sendo algo que está ligado ao nosso corpo. Né? Algo que é o nosso corpo reagindo ao ambiente. E vamos colocar algumas ideias aqui. Você falou, né, da energia do corpo, a física, depois você falou, né, da emocional, podemos dizer assim, no sentido, depois da mental, depois da espiritual. Sabe como é que a gente pode entender? A gente pode entender que cada etapa dessa que a gente vai subindo essa escada seria como se fosse um grau de consciência que a gente sobe para manejar a mesma energia. Então, o que acontece? A pessoa que sente só pelo corpo e manifesta pelo corpo, ela não está agindo, ela está reagindo. Boa. Né? Sim, concordo. Então, é muito importante que a gente, né, venha tomando consciência dessa energia para que, a partir disso, a gente consiga fazer o quê? A manipulação dessa energia de uma forma consciente. Sim. Então, eu vejo assim, a emoção, só para concluir essa parte, pode entender a emoção seguinte. A gente tem uma emoção primária. A emoção primária é o quê? É uma resposta que a gente tem que é automática e é fisiológica, que o nosso corpo dá a um estímulo do ambiente. Isso é inato. Ninguém controla a emoção nesse sentido. Só que tem um segundo movimento, que é a emoção secundária. Essa emoção secundária é o quê? É quando a gente traz um processamento racional de um acontecimento emocional. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para as pessoas. Quando acontece alguma coisa com a gente, que a gente sente medo, às vezes a gente reage ao medo sem saber o que é. Então, você está andando numa rua escura. Você escuta um barulho, você não vai ficar preocupado para saber que barulho que é aquele. Sim. O seu corpo vai disparar um sinal para você sair correndo. Essa é a emoção primária. Né? Mecanismo de defesa. Aí o que vai acontecer? Depois que você se sentir seguro, você vai estar sentindo aquela emoção, você vai olhar e de repente você vai ver um cachorro passando. E você vai perceber que aquele movimento emocional era um cachorro. Aí você vai dar um significado para aquele movimento emocional que você viveu. Sim. Então aí essa emoção já é uma emoção que a gente já pode chamar de sentimento. Sim. Né? E então quando a gente começa a entender esse processo energético, aí que a gente, né, eu vou passar a bola para você e a gente vai trocando esse bate-papo. Quando a gente começa a entender esse processo energético, a gente começa a ter condição de ter mais controle a respeito dele. Faz sentido o que eu estou dizendo, Mônica? Não, claro, não, eu acho que é isso mesmo, né? Toda essa conexão, né, que nós estamos falando, de sentimento, de todo esse sentimento, e nós estamos falando de evoluções, né? Nós estamos falando da nossa pirâmide, né?
Fausto, teoricamente é a nossa pirâmide, né? Quando a gente fala essa questão da energia, emoção, principalmente da emoção, em período de crise, a gente fala muito sobre bateria quando a bateria está esgotada, né? A gente às vezes linkando a emoção, linkando todo esse fator, quando a gente está emocionalmente muito estressado, a gente sente a bateria baixar, a gente sente o nosso corpo. Quem é que está totalmente frustrado emocionalmente, que acha que consegue ficar lá? Fica prostrado, eu estou errado, né? A maioria das vezes isso reflete muito no nosso corpo. Mas quais são os sinais, Fausto, que às vezes a gente tem, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está realmente vendo que a nossa energia está um pouco baixa, nossas emoções elas estão indo para um caminho que às vezes é até uma depressão, é um caminho que realmente que é perigoso, né? Quais são os sinais que a gente tem que ficar atento de nós mesmos para a gente trabalhar isso, né? E isso está linkado muito à questão nossa de depressão, produtividade, até o ponto-chave que é a nossa live, que é, no caso, a motivação, né? Legal. Essa pergunta é muito boa, Mônica, e o jeito que me vem para responder, vocês que estão assistindo aí, vocês vão perceber que eu tenho uma forma um pouco diferente de responder as coisas em relação ao que se fala por aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, tá? Tem uma pesquisa que eu gosto dela, de uma universidade, acho que é da Nova Zelândia, que diz que nós temos 4 emoções. E todas as outras são derivações de 4. E essa eu gosto porque é simples, né? A gente tem 4 emoções, que é o medo, que é a alegria, que é a tristeza, e tem mais a outra, gente, eu sempre esqueço uma delas, depois eu lembro. Né? Vamos lá. Alegria, tristeza, medo e raiva. São essas 4 emoções. Então vamos pensar, existem 4 energias que sempre estão presentes dentro de nós. Não tem nenhuma que seja boa ou ruim. As emoções, elas simplesmente estão. E essa energia ela vai se manifestar na nossa vida. Agora, para onde que essa energia está nos levando? Essa que é a grande pergunta. Né? Essa que é a grande pergunta. Eu vou falar de uma aqui, Mônica, que é mais comum dentro da questão da depressão. Vamos pensar assim, a tristeza. A tristeza é uma emoção muito importante, porque ela faz com que a gente diminua o ritmo para a gente poder vivenciar algum movimento que precisa ser vivenciado para depois a gente retomar. Então, por exemplo, quando a gente vive uma perda, vamos dizer, esse movimento que a gente está vivendo, sim, muitas pessoas perderam muita coisa. Sem dúvida. Muita coisa. Sem dúvida. Então a tristeza é genuína. Não tente fingir que ela não existe. Não tente vincular, esquecer a tristeza e ligar numa polaridade da alegria. Não é o caminho. Porque a tristeza vai fazer o quê? Ela vai diminuir o nosso ritmo e fazer a gente processar, muitas vezes com mais detalhes, sentir o que precisa ser sentido. Qual que é o problema, às vezes? É quando a gente persiste naquele sentimento mais do que o necessário. Sim. Mais que o necessário. Então, aí, o que acontece? Vamos dar o exemplo da tristeza. Você está falando dos sintomas, né? A pessoa perdeu um ente querido. É normal que ela vai se sentir triste e que ela vai diminuir o ritmo durante um tempo para poder processar todo aquele acontecimento. Sim. Vai passar um determinado tempo, que é o tempo da pessoa, que eu não sei se é dia, se é semana, cada um tem um próprio tempo, e que seria o suficiente para poder processar aquele movimento. A partir disso, a pessoa começar a acelerar de novo para retomar a vida. Né? Então, o sintoma, quando a pessoa persiste mais do que o necessário num determinado padrão energético emocional, é o que você está dizendo, vai dar sentido que a bateria vai acabar. A pessoa vai começar a não querer levantar, vai começar a não ter vontade de fazer as coisas, vai começar a ter o que se fala de desmotivação, né? Essa desmotivação, desânimo. Uma vez eu vi uma pessoa falar do significado de desânimo. Ânima é a alma. Sim. Sem alma. Então, o desânimo é quando a gente está sem alma, quando a gente não está colocando a nossa essência em movimento para trazer coisas que nós queremos positivas na vida. Né? Então, essencialmente, o objetivo, assim,
Só fechar a porta aqui que tem um barulhinho aqui. Só um minutinho, peraí. Já vem. Gente, o Fausto é sensacional. Vamos lá, e é isso mesmo, gente. Tô voltando. Voltei. Então, assim, Mônica, eu vejo que é isso, assim, quando a pessoa tá, assim, água parada da dengue, né? Sim. Então eu vejo, assim, que essa questão é quando a gente persiste muito tempo, mais tempo do que o necessário num determinado padrão de emoção, seja ele qual for. Né? E aí que eu vejo a importância da gente entender o seguinte: as coisas, olha, presta atenção no que você está sentindo. O que acontece na sua vida não necessariamente é o que acontece na sua vida. O que está acontecendo na sua vida é a forma que você está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Sim. Por mais confuso que possa parecer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que mantém a gente com energia baixa, e que é importante, acho que a gente vai chegar a falar disso, de como gerir essa energia, é aonde a gente está direcionando o nosso foco. Isso não é papo de coach, gente. Isso aí é provado cientificamente. Tem PNL, tem várias linhas para a gente poder estudar. Então, o que acontece? Fala sobre isso também. Exatamente. Então, o que é boa, uma referência boa para as pessoas. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes a nossa energia está muito baixa porque a gente está religando aquele acontecimento que gera aquele padrão energético. Vê se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Então, vamos lá. A crise aconteceu e eu perdi tal coisa com a crise. O fato da pessoa ficar sempre ligando o pensamento naquele acontecimento vai gerar aquele padrão energético de energia baixa. Então, a pessoa vai prostrando cada vez mais. Então, o importante é a gente saber direcionar o nosso pensamento, aí que volta no que a gente falou antes, né, do emocional, racional, espiritual, é voltar o nosso pensamento para, de repente, lugares e que vão gerar dentro de nós outro padrão de utilização de energia. Sim. Então, acho que veja, é isso. Quando a gente estiver muito prostrado, nosso movimento no dia a dia diminuir demais, talvez seja porque a gente está insistindo demais em direcionar a nossa atenção para algo que a gente não está trazendo para a gente o que a gente está querendo. Ou seja, faz sentido aí? Sim, claro, né? A forma, o padrão que a gente pensa, né, Fausto, é fundamental para a gente ter um alavanque. O luto é sempre normal, né? O luto é necessário, né? Luto nós não, gente, entenda que o luto, quando a gente fala de luto, não é luto só de morte, luto é de perda, luto é de quebra de rotina, o luto é de você perder um negócio, de você perder um namorado, uma esposa, são as frustrações, a frustração você também tem que ter o luto, né? Só que você tem que ter sempre em mente que a transformação da tua vida e como você vai se recarregar, eu acho que a palavra certa é recarregar, né, Fausto? Como que a gente vai recarregar a nossa bateria, a nossa fonte? Eu acho que aí você pode falar um pouquinho como que a gente pode gerir a nossa energia e botar carga nessa energia a ponto de, ok, já passei toda a minha frustração, como que eu faço daqui adiante? O fato de você estar recarregando a tua energia nada mais é do que você se motivar, é a nossa motivação, né? Você alavancar a tua energia é a motivação. E como que a gente faz isso, Fausto? Como que a gente gere isso? Olha, eu vou citar na prática, tá? Você está na prática mesmo, uma coisa assim que você pode fazer agora, na terminar a live, você pode fazer. Tem uma fala do Tony Robbins que é assim: motion creates emotion. Movimento cria emoção. Eu volto lá no início de quando eu falei assim, né? Que a questão da energia tem muita relação com o nosso corpo, né? E que, de repente, o mental, o emocional, o espiritual são níveis de consciência que permitem a gente manipular essa energia. Mas o fato é, o estado do seu corpo faz total diferença para o seu padrão de pensamento.
Então, se você comer só coisa que te faz mal, o seu padrão de pensamento vai ser um determinado tipo. Se você não tira a bunda da cadeira nem para fazer uma caminhada, o seu padrão de pensamento também vai ter um determinado tipo. Então, a primeira coisa, se você quer se motivar, entre em movimento. A motivação, ela não é uma coisa que vai levar você ao movimento. Não é assim que as coisas funcionam. Pode observar, a gente recebe aquilo que a gente faz. Pode ver, a gente recebe o que a gente faz. Então, se você quer motivação, se movimenta. Literalmente, pessoas. Eu vou dar um exemplo de energia, tá? Em treinamento. Os treinamentos que a gente dá começa às 8 horas da manhã, vai até 11 horas da noite. Na hora que chega às 8 horas, a pessoa já está assim. O que eu faço? Fala, pessoal, todo mundo de pé, todo mundo de pé. Eu faço o povo pular. Pular. Assim, ó, vou fazer aqui, ó. Pular, você vai lá, ó. Pula. Assim, pronto, na prática. Pula. Entendeu? Então, quando o aluno pula na sala de aula, o que ele faz? Ele faz a energia circular no corpo dele e consegue um gás para seguir mais à frente. A mesma coisa você faz no seu dia a dia. Eu amo caminhar. O exercício que eu sinto prazer hoje é caminhar. Então eu caminho 10 km um dia, outro dia eu caminho 12. Então, se você está querendo se motivar mais e fazer energia circular dentro de você, um caminho utiliza o teu corpo, a fisiologia. Vou dar um outro exemplo de fisiologia. Olha, quando uma pessoa está triste, está prostrada, sem energia, como é que ficam os ombros da pessoa? Encolhido, né? Assim. Para onde está direcionada a cabeça da pessoa? Para baixo. Assim. Se você está assistindo aí, se você está sentindo mais tristeza, prostrado, primeira coisa, observe o seu movimento. Sabe? Abre o seu ombro, olha mais para cima, olha para o sol, dá uma caminhada, move o seu corpo de alguma forma. Eu não consigo 5 minutos que seja. Então, um caminho é esse. Um caminho é você entrar em movimento. Um outro caminho é observar os pensamentos. Existem pesquisas que mostram, da psicologia positiva, que mostram que a gratidão gera emoções positivas. Emoções positivas. Então, quando você entrar num processo de se ligar aos movimentos de perda que estão acontecendo na sua vida, e tudo bem, é natural, se você quiser sair um pouco desse ciclo, começa a pensar, se for todo dia, melhor. Se você reservar um horário do seu dia, 2 minutos, pessoal, para você poder se conectar com o que verdadeiramente você é grato, você consegue mudar o seu padrão energético na hora. Vou dar um exemplo para você que está assistindo aí. Pensa numa coisa que você ama e que você é extremamente grato. E começa a observar como é que fica o seu padrão de energia nesse momento. Né? Eu vou dizer assim, a gratidão que eu tenho de eu estar em casa nesse momento, porque eu estou com minha filha. Eu amo dar treinamento, eu amo viajar, mas ao mesmo tempo eu tenho uma gratidão verdadeira pelo fato de eu poder brincar todo dia com a minha filha, estar em cima fazendo uns barulhos lá. Né? Então, assim, quando a gente direciona o nosso pensamento para um lugar diferente de onde está o foco da tristeza, o foco da falta de energia, a gente muda o nosso padrão, o nosso estado. A PNL chama de estado, né? Sim. Então a gente muda o nosso estado. E a mudança de estado, necessariamente, é uma mudança de padrão energético emocional. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte: você tem o poder de mudar o seu estado emocional. Né? Basta você aprender e querer fazer. Tá? Não é mágica, é só questão da gente aprender a trabalhar com essa questão, com essa tecnologia que é o nosso corpo. Então, o segredo está no próprio corpo. Né? E como que você acha que, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo trabalhar isso, eu não consigo mentalizar de forma positiva, eu não consigo focar. Porque nós estamos falando de pessoas e pessoas, né? E dependendo do grau que as pessoas têm, obviamente que dependendo do grau, às vezes realmente precisa procurar uma ajuda, né? Uma ajuda profissional, um acompanhamento, isso fique claro, né, Fausto? Mas que ferramenta que você daria para essa pessoa e buscar até uma forma de gratidão, entendeu? Não é esse o termo, né? Buscar
se conectar consigo mesmo, porque às vezes a pessoa não consegue se conectar com ela mesma, às vezes ela olha para o espelho e fala, nossa, não quero nem saber de você. Que ferramentas que você sugere para as pessoas fazerem em casa para poder se motivar, ganhar energia, né? Nós estamos falando de empoderamento de mente, gente, empoderamento de estado físico, tá? A motivação, ela está muito linkada à nossa mente, e o fato, e a mente, a energia, é tudo isso. Então, se conectar com você mesmo, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim, meu Deus do céu, como diz o José Roberto, eu sou um pereba, né? E na verdade todo mundo é pereba, né? Só que a gente tem que olhar o nosso lado negro, lado positivo, né? Nós somos seres duais, de encarar de uma forma boa. Que dica que você dá, Fausto? Que dica que você passa para a turma? Como que é o processo disso? Você citou o José Roberto Marques, então eu vou citar uma coisa que eu aprendi primeiro com ele. Depois eu segui meus estudos, mas eu aprendi com ele primeiro. Você está falando da nossa pirâmide, né? É interessante notar o seguinte. Quando a gente pensa em motivação, a motivação ela está ligada com um sistema que chama crenças e valores. A motivação ela está ligada com aquilo que a gente acredita. Exato. O que é uma crença? Crença é a nossa verdade individual. Note, individual. Verdade individual. E valor é aquilo que é importante para nós. Esse sistema, ele representa as nossas motivações, né? E representa também as nossas permissões. Né? Em que sentido? Fausto, vou dar um exemplo aqui. Eu acredito em Deus. Então, eu não me sinto permitido fazer alguma coisa que eu vejo que está em dissintonia com Deus. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, o motivo de eu fazer alguma coisa de expressão da minha espiritualidade, o motivo é porque eu acredito em Deus. Né? Então, para ficar claro. Então, qual que é o caminho? O caminho é uma pergunta que nos argue, que nos questiona a respeito da nossa própria crença. Vamos dar um exemplo. A pessoa está frustrada. E essa frustração gera uma prostração na pessoa. A pessoa pode olhar para ele e perguntar assim, por que eu estou me sentindo frustrado? Aí vai vir uma resposta para a pessoa. A pessoa pode pensar assim, eu estou frustrada porque eu não me sinto suficiente. Aí você pode perguntar para essa resposta, isso é verdade? É verdade que você não é suficiente? E depois que você perguntar se é verdade, você pode perguntar ainda, o que eu preciso para ser suficiente? Né? E aí, a partir dessa resposta, o que eu preciso, aí você vai ver. Isso é realmente o que eu preciso? Tá. Então, o que você precisa fazer para alcançar isso? Então, as perguntas vão destravando a gente e vão transformando crenças que às vezes nos limitam em crenças que podem nos mostrar caminhos. Porque não tem nenhum problema em você se sentir insuficiente, se sentir frustrado, mas questiona para ver de onde que isso está vindo. Qual crença que eu preciso, em que eu preciso acreditar para me sentir frustrado? Sim. Às vezes a pessoa acredita numa coisa que não é verdade mesmo, assim, é apenas uma justificativa que consciente e inconscientemente ela se dá para não mover. Né? E muitas vezes, aí a gente entra numa outra live, né, porque seria, acho que a resposta maior desses questionamentos que a gente está fazendo aqui é o que você já falou, Mônica, é um processo de autoconhecimento mais profundo. Exato. Porque muitas vezes as pessoas, eu vejo com muitas ressalvas o trabalho que se faz de autossabotagem na internet. Porque muitas vezes uma autossabotagem é um sistema da pessoa falando, mano, o seu lugar não é aqui, vaza. Então a autossabotagem muitas vezes é o sistema da pessoa falando, cara, você está no lugar errado, que não é o seu lugar, vai procurar qualquer tua vibe. Então a gente tem que, eu sou grato em muitas autossabotagens que eu tive na minha vida. Porque se eu não tivesse tido essas autossabotagens, eu não estaria aqui. O que era? O meu sistema falando, meu irmão, o seu caminho não é esse, mano, o seu caminho é o outro. Então, por isso que eu não gosto de fórmula pronta. E coaching necessariamente não é uma fórmula pronta. Agora, a pergunta
Essas perguntas que eu estou falando, elas sempre vão ser individuais. É sempre você fazendo a pergunta para você, para encontrar a sua resposta. E não tem resposta certa nem resposta errada. É a resposta que você vai dar no momento. E você vai se surpreender que talvez você que está assistindo, você, eu, todos nós, que a gente vai fazer a mesma pergunta para a gente daqui a 10 anos e a gente vai dar uma resposta diferente. São fases nossas, são amadurecimentos. A gente amadurece com com a nossa evolução. Realmente. Mas faz sentido, assim, porque eu vejo que nesse sentido, assim, é algo íntimo, né? Profundo e simples ao mesmo tempo. É a gente se perguntar, o que eu preciso acreditar para estar sentindo isso que eu estou sentindo agora? Aí quando essa crença se manifestar, eu examino se ela é verdadeira ou não. Será que é alguma coisa que me falaram de mim? Muitas pessoas acreditam que são feias porque alguém falou. Sem dúvida. Quem é a pessoa para poder dizer que o outro é bonito ou é feio? Né? Então é uma questão assim, a ser pensada. Eu acho que a gente fala de crise, a crise pandêmica que nós estamos vivendo, tanto a crise econômica, de modo geral, principalmente a questão do isolamento e todo esse movimento, para muitas pessoas está trazendo uma autorreflexão, porque as pessoas elas ficam em casa, elas precisam refletir muito sobre muitas coisas. Quem realmente que existe, é engraçado, né? Existe o período da casa, você chega em casa e fala, eu vou descansar, vou assistir meu filme, vou botar meu livro, eu vou fazer tudo, né? Eu tô aqui, tô sentadinho, vou descansar, vou fazer. Aí passou essa fase do descansar, essa fase do todas as séries do Netflix que eu falo, acabou a série do Netflix, aí aqui que eu vou fazer? Aí a pessoa começa a olhar para a parede, e começa a olhar para o espelho. O que é olhar para o espelho? Olhar para você mesmo. E começa a ver. Aí entra a questão de você se deprimir ou não deprimir. Tem que tomar cuidado. A auto-reflexão, como o Fausto falou, você fazer as perguntas para você, tome cuidado com as respostas sabotadoras, né, Fausto? Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas próprias respostas. Só que a gente tem que parar. Para você fazer isso, e para você se meditar, né, Fausto, me corrija se eu estiver errada, você tem que estar aberto para isso. E tem que estar falando assim, eu estou realmente, verdadeiramente pronto para o próximo passo e eu quero tirar essa procrastinação do meu corpo, essa energia que está baixa, eu quero ir para frente, eu quero fazer movimento, eu quero mudar, eu quero renovar, né? Eu quero trabalhar de uma forma diferente. Então, tome cuidado, esteja realmente aberto a receber as respostas que você mesmo vai fazer, né, Fausto? Sim, muito bom. E como que você fala, a gente fala de energia, a gente fala de motivação. E na motivação de forma geral, quando a gente está com toda a energia, como que a gente mantém, como que a gente adota, qual que é o sistema que a gente adota para a gente sempre estar com a energia alta, né? Estar motivados, né? Eu acho que, não sei se você entendeu a pergunta, Fausto, de você colocar sempre essa energia e fazer essa autoanálise, autocrítica positiva, né? Nós estamos falando, né? Porque o processo de coaching é um processo orientado, né? Que fique claro, né? O Fausto é um profissional da área, eu sou profissional da área, a gente tem que tomar cuidado com esse ciclo, tem que ser às vezes orientado, porque quando a gente abre a caixa de Pandora de nós mesmos, às vezes a gente olha coisas meio cabulosas, né, Fausto? As perebas. Uma perebona. Como que a gente faz? Como que a gente faz esse movimento todo, Fausto? Como que é o processo dentro de um processo correto? Eu preciso ser mais direta na pergunta. Como que é o ciclo completo de um processo de coach que a pessoa, nesse caso, pode trabalhar em casa, tá? Para fazer essa autoanálise, para fazer
todo esse comportamento, qual é o próximo passo, na verdade, né, Fausto? Então, assim, na sua pergunta, o que ficou para mim foi bem essa questão de como a gente manter um índice de motivação. Eu vou falar algumas coisas aqui, porque aí eu vejo que isso é um processo mais profundo, que é a maior busca que eu tenho na área de autoconhecimento. Vou dar um exemplo, tá, Mônica? Acho que o mais importante não é a gente estar com o tanque cheio o tempo todo. Isso é uma crença minha, pensamento meu. Mas a gente não parar, mas para a gente não parar a viagem. Acho que o mais importante é não parar a viagem. Tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Bacana isso. Eu gostei desse exemplo. Né? Porque assim, que às vezes, eu vou dar um exemplo, eu sou pai. Gente, quem é pai e mãe aí sabe, não é brincadeira, não. Não é, não. Tem hora que você quer dormir. Quando seu filho nasce, o primeiro, que eu tenho uma, eu quero ter mais. Mas você está acostumado a dormir até mais tarde, esquece, querido, durante um tempo isso não vai acontecer. Eu estou trabalhando em casa de manhã, é a hora que eu fico com minha filha, mas tem dia que mesmo sendo a minha responsabilidade de ficar com minha filha, eu tenho que trabalhar. E ela tem a demanda do lado, então tem. Mas é o seguinte, eu não perco de vista o que eu quero para minha filha. Eu não perco de vista o meu compromisso e o meu papel de pai. A gente perde a paciência às vezes, e eu posso pensar que perder a paciência é a hora que a energia dá uma esgotada, que acaba aquela força da paciência, a gente às vezes acaba falando de uma forma que a gente não quer, mas a gente geralmente, a maioria dos pais que eu conheço, não perdem o foco. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero criar o meu filho, eu quero educar o meu filho. Então, eu vejo que a motivação ela tem uma ligação muito forte com os papéis que a gente exerce na vida. Então, eu como pai, independente de eu estar cansado, o que precisar, eu posso estar querendo ou não querendo fazer. Eu vou fazer. Então, por quê? Porque eu tenho um propósito muito forte dentro desse papel de pai que eu escolhi. Então, o que eu digo, a motivação, eu entendo que ela se manifesta e se mantém apesar de qualquer circunstância, quando a gente assume uma responsabilidade que tem a ver verdadeiramente com a gente. Eu conto pela minha história, algumas vezes eu escolhi caminhos que não eram os caminhos que eu queria. Então o que acontecia? Procrastinava, empurrava com a barriga, ia empurrado para o trabalho. Então quando a gente lança um olhar para a gente, o coaching é uma ferramenta espetacular para fazer isso, a gente começa a ver o que eu não quero. Isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Fazer uma limpeza na vida para a gente poder ter mais aquelas coisas que verdadeiramente a gente quer. E dentro disso, uma ciência que eu gosto um tanto, porque coaching não é uma ciência, mas é um mix de ciências, né? Sim. E uma ciência que entrou com muita força no coaching, que eu amo de paixão, é a psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela tem um teste que se chama VIA. VIA significa Values in Action, valores em ação. Então é um teste que você consegue fazer que identifica valores, são virtudes e são mais naturais que você tem. Sim. Então você começa a perceber como você pode fazer para botar mais aquelas virtudes em ação no seu dia a dia. Tanto nos papéis que você já ocupa, como também escolher papéis que tenham uma relação mais forte com aquelas forças. Por exemplo, Mônica, a força mais presente que tem em mim é amor ao aprendizado. Então, assim... Os dois. E tudo a ver comigo, cara. Então, assim, eu estar aqui falando do que eu estudei, eu amo de paixão. Se deixar de ficar 3 horas nessa live, eu fico 3 horas na live. Eu amo ler, eu amo estudar. Ninguém me pede para estudar, eu leio. Eu li, acho que mais uns 12 livros nessa quarentena até agora. Eu quero, porque eu gosto, me dá prazer. Então, é algo que me faz, me motiva. O conhecimento me motiva. Então, o que eu quero dizer com isso, né, para não ficar um astral Helmos, uma viagem na maionese aqui, é muito importante cada um de nós ver aquilo que nós precisamos, aquilo que é a nossa força, para colocar força em movimento. Um grande erro que eu vejo, e a psicologia positiva fala disso, as pessoas ficam exigindo uma grande energia para corrigir o que está ruim, Exato. ao invés de direcionar aquilo que a pessoa manda bem. Uma metáfora disso. Aquele Tiger Woods, aquele golfista, né? Ele arrumou um técnico. E ele é muito bom em bola longa. Então ele é espetacular em bola longa, só que em bola de perto ele não é muito bom. Então, ele estava treinando muito bola de perto. O técnico do Wolves falou, mano, foca no que você é bom. É essa que é a sua diferença.
Você vai treinar o que você também não é bom, você não vai deixar de lado. Mas o seu foco maior é na tua luz. Aí eu costumo dizer assim, pessoas, a sua sombra não tem como clarear a tua luz. É a tua luz que tem o potencial de clarear a tua sombra. Linda. Gente, olha, então, olha assim, essa frase é só sombra, não tem como clarear a tua luz. Gente, é perfeito isso. Não tem jeito. Né? Então a gente olhar para a nossa luz, né, e saber clarear a sombra. E um outro Jump of the Cat que eu posso dar é até uma sessão que eu faço, assim, que eu li um livro e desenvolvi uma sessão a partir do livro e tal. É necessidade de realização. Criatura, descubra, tira o véu, descobrir o que você precisa ter presente na tua vida para você se sentir realizado e realizada. As pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, e eu mesmo há um tempo atrás, vivem à deriva. Vivem à deriva. Não sabem o que precisa acontecer e ter presente na própria vida para que a pessoa se sinta realizada. E a realização traz o quê? Uma força que mesmo nas tempestades a gente aguenta. Mesmo na hora que acaba a gasolina do carro, você sai do carro a pé com uma garrafa PET de Coca-Cola, anda até o posto, bota 2 litros, volta e leva o carro até o posto. Eu acho que essa maturidade que eu não tenho visto na internet. De achar assim, não tem, gente, quem é feliz o tempo todo em terra porque está errado, é impossível. A vida, ela é uma montanha russa. Né? Não, então eu vejo isso, assim, acho importante a gente ter que saber para onde está indo. Sem dúvida. Calma aí, Fausto, que eu quero gravar aqui. Esqueci de botar o cabo aqui, gente. Falha técnica. Não, Fausto, sensacional isso. Eu acho que é exatamente... Eu acho que isso já matou a pau. A nossa energia tem que estar movimentada na nossa luz. Na nossa luz, no que nós somos capazes, no que nós somos bons nisso. Ou seja... Quando a gente foca na nossa energia, no que nós somos bons, nós conseguimos trabalhar a resiliência. E a gente consegue um fato muito importante quando a gente fala de crise, se reinventar. Quando a gente se foca na nossa energia positiva, no que a gente é bom, no que a gente realmente tem, nós temos uma facilidade imensa de superar a crise, que é a resiliência, e focar e se reinventar durante a crise. Ou seja, você não passa a crise de uma forma tão impactante, porque você está focado na tua energia e no que você é bom e no seu potencial. Você descobrir teu potencial, para mim, eu acho que é uma palavra muito chave, que é isso que realmente me motiva. Você falou da sua motivação em relação à sua família, em relação ao seu aprendizado. É o mesmo fator para mim. Eu adoro fazer. Eu sou arquiteta de formação, trabalho com arquitetura e real estate há mais de 20 anos, ainda trabalho com isso, mas adoro lidar com pessoas, eu adoro pessoas, gerir pessoas. E essa é a minha paixão, essa é a minha motivadora. Isso dentro da pandemia, aí surgiu a Moon Talks, surgiu vários programas, várias ideias. Então, gente, eu acho que o Fausto falou tudo. É exatamente isso, gente. A gente essa frase realmente até anotei aqui para mim. A gente não tem como a gente apagar a nossa luz com a nossa sombra, e não tem mesmo. Né? Quando a gente movimenta pela luz, só coisas boas acontecem e automaticamente as nossas baterias elas recarregam, porque a gente é um motivador de nós mesmos quando a gente tem um objetivo claro e a gente tem na nossa mente que nós somos bons naquilo que a gente faz. E vou falar, vocês que estão ouvindo, todo mundo é bom em alguma coisa. Se vocês não descobriu... Acredito na mesma coisa. Né? Se você não descobriu ainda, fazer as perguntinhas clássicas e fazer teste, gente. Às vezes a gente vai fazendo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vi já profissionais, eu que lido muito com profissionais, né? Profissionais saindo de uma área que estava mais de 20 anos para ir para uma outra área e foi um sucesso total, entendeu? Ele era bom, mas o que era bom mesmo era outra coisa, porque era o objetivo dele de vida, foco de vida. Nós estamos falando de propósito, né? Mas é isso.
E Fausto, que dica que mais você dá para esse povo? Porque olha, até para mim foi ótimo, porque foi uma porrada na cara. Gente, você sabe que coach, nós somos coach e sempre precisamos de coach também. Precisamos. A gente não. Coach precisa de coach, como qualquer outro profissional precisa de ajuda de outro profissional, né? E foi ótimo, porque realmente foi uma pancada na boca do estômago também, né? Eu costumo dizer que coaching é uma provocação, né? O coaching é uma provocação. Então ele sempre coloca a gente para a gente poder ser provocado. E por que todo coach precisa de um coach? Nós temos dentro de nós um sistema que um pesquisador brasileiro chamado Antônio Machado, eu acho que é Antônio Machado, ele fala que nós temos um sistema SAP, que é o sistema de autopreservação e preservação da espécie. Isso está dentro do nosso sistema límbico, e que é um sistema que protege. Então, nós muitas vezes não vamos fazer para nós uma pergunta que a gente não queira responder, tanto consciente quanto inconscientemente. Mas como o coach não tem esse mesmo sistema que nós, ele vai fazer aquela pergunta para nós que dá aquela cutucada aonde a gente precisa ser cutucado. Exato. Que é essa provocação, que nos provoca para a gente entrar em movimento. E uma coisa que me veio na cabeça de falar também, é um pouco também falando de mim. Eu gosto muito de falar de mim, porque aí não fica uma coisa astral helmet. O que aconteceu? Quando a pandemia entrou, parou o treinamento. Desde o iníciozinho de março, que eu não dou treinamento pelo IBC. Eu virei a chave na hora. Entendeu? Na hora que virou, eu já comecei a trabalhar, a fazer outros projetos para online, fazer outras coisas. Comecei com minha esposa está comigo desenvolvendo um projeto. Então, qual que é a importância disso que você disse, né, Mônica? De saber o que quer e que a gente está falando no papel. Porque quando a gente sabe o porquê, o como pouco importa. Quando a gente sabe por que a gente faz alguma coisa, a forma pela qual a gente vai fazer essa coisa acontecer pouco importa. Estou dizendo, se o filho de uma pessoa precisa ir no hospital, se você está acostumado sempre a levar no mesmo hospital, e na hora que você não tem necessidade, você chega, o hospital está fechado, você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando? O hospital está fechado. Não. Você vai pegar o teu filho, tua filha, e vai levar em outro. Entendeu? Então, assim, você vai arrumar alternativas para fazer a mesma coisa. Sim. Então, quando a gente tem noção do porquê que a gente faz o que a gente faz, o como pouco importa. Tem uma frase que é assim, quando o porquê é grande, o como se torna pequeno. Sem dúvida. Quando a pessoa tem uma intenção verdadeira de fazer alguma coisa, ela não fica dando muita justificativa. Não, ela pega e faz. Quando você quer fazer eu fico dando exemplo nas formações, é o seguinte, Mônica. Eu sou o treinador que atualmente das formações em Manaus. Pertinho, né? É Magali. Aí eu falo assim, pessoal, a gente fica dando um monte de desculpinha na vida da gente para as coisas. Mas quando a gente quer, a gente faz. Vamos dar um exemplo aqui. Pega lá o menininho lá da cidade de Manaus que se apaixonou pela Indiazinha. Querido, ele vai de bicicleta até lá à beira do rio. Chega lá no rio, ele pega a canoinha, ele atravessa a canoinha remo até o outro lado, para a canoinha, anda 3 horas, mata dentro a pé, descalço, para poder encontrar a Indiazinha. Depois ele volta de noite para casa. Eu estou querendo dizer, quando a gente quer realmente fazer alguma coisa, a gente faz por onde aquilo acontecer. E quando a gente está dando muita desculpa, não tem problema não. Pode ser muitas vezes uma coisa que simplesmente a gente não quer. E está tudo bem não querer. Eu costumo dizer que ninguém tem que nada. Você não é obrigado a fazer nada. Você é livre, você é liberto, você é liberta. Então, você pode exercer esse livre-arbítrio para poder investir em você e saber o que você quer de verdade. O que é aquilo que vai te mover, aquilo que vai fazer o seu coração bater. Isso vai trazer mais motivação. E para não esperar isso acontecer, eu acho que um bom caminho é isso que eu falei. Assim, direciona o pensamento para a gratidão. Quando bater aquele desânimo mesmo, assim, complicado, interrompe aquele fluxo. Não é fugir, não é evasão, mas interrompe um pouco aquele fluxo e observa, eu sou muito grato mesmo, eu tenho uma casa aqui para dormir, eu tenho comida para comer, a minha filha está com saúde, verdadeiramente Fausto, sou grato a isso.
E isso me ajuda, me traz energia para continuar remando, porque vai falar que tá facinho, não tá facinho, gente. Muda muito a extrema. E é isso. Então é isso, assim, satisfação estar aqui contigo, minha amiga. Satisfação mesmo, gente, que aula, né, gente? Gente, não esqueçam, seguem o Fausto, ele tem conteúdos riquíssimos, ele tá com vários projetinhos aí, então fiquem atenados a isso. Então, fiquem atenados a isso. Fiquem atenados também na Moon Talks. Quem não segue, pode seguir, que tem vários... Nós temos vários projetos pela frente também que vamos lançar. E, gente, em resumo é isso. Motivação está linkada muito à nossa mente, nosso coração. E eu falo muito sobre a corrente do bem em termos positivismo. A gente só sai da crise. A crise, ela é realmente mundial. A crise realmente está passando por tudo. Mas a nossa crise, que é a crise entre nós com o mundo, a gente só sai dela se a gente quiser sair dela. A gente tem que se reinventar, a gente tem que sair da depressão, da procrastinação. E só depende de uma única pessoa, não depende do universo, não depende da economia, do presidente da república, não depende de ninguém. Depende unicamente de você fazer o teu movimento, como o Fausto falou. Você se movimentar. Gente, você quer resultado diferente, não acha que sentado na cadeira você vai conseguir. Tá? Então, para você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes e começar a pensar de uma forma positiva e focada na tua energia, no que você tem de luz, do que você tem de melhor. Eu acho que já é um bom começo, né, Fausto? Muito bom. Muito bom. E para concluir, uma coisa que é interessante, muitas vezes aquilo que a gente é muito bom é algo inconsciente. A gente é tão bom que a gente nem percebe, é tão natural pra gente e que a gente não percebe isso. Então, às vezes, conversa com as pessoas que são queridas, que te conhecem bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que, às vezes, cozinham divinamente bem. Né? E uma pessoa não sabe. Ela acha que aquilo ali é normal. Sim. Né? Então, é uma competência inconsciente. Então, às vezes, o seu talento significa, de certa forma, fazer as coisas com leveza. E fazer as coisas com leveza significa fazer gastando menos energia. Sim. Então, quando você aplica o seu talento, você consegue mais resultado com menos esforço. Isso em si já é uma economia de energia. Sem dúvida. Então, observa que às vezes é uma coisa que está debaixo do teu nariz e você não está vendo. Né? Sem dúvida, Fausto, sem dúvida. E é isso, gente. Essa é a nossa dica maravilhosa, a nossa conversa maravilhosa com o Fausto, um amigo do coração, né? E eu agradeço, Fausto, foi ótima essa live. Gente, sigam a gente vai estar aí antenado, Fausto com projeto, a Moon Talks com projeto, e nós estamos aí, né, na batalha, seguindo o nosso foco, nossa energia, né, Fausto? É isso aí. E é isso, gente. E Fausto, gratidão, suas palavras foram super iluminadas e vamos conversando. Um beijo grande, Fausto. E, pessoal, agradeço a audiência. Quem não viu vai tá gravado depois. E fiquem bem, né, Fausto? É isso aí. Eu agradecer mais uma vez pelo espaço, dizer que vai ter volta, tá? Convidar pra gente fazer uma live no meu perfil. Com certeza. Sucesso com o projeto. Eu fico feliz de ver vários amigos, né? Aqui, trazendo conteúdo, trazendo essa visão. Legal você ir de Portugal, quem é de Portugal aí. Qualquer hora eu vou aí fazer alguma coisa, né? Quem sabe a gente faz uns projetos juntos, sem né? Dúvida. É isso aí, gente. E aproveitar para dizer que hoje me convidaram a fazer 2 lives. Vou fazer uma aqui agora, né? Fiz essa aqui. E às 8 horas tem live também com uma amiga, a Lê. Tá? Então, quem quiser aí, 8 horas, daqui a pouquinho tem demais. Legal. Qual que é o tema da live, Fausto? Ela vai falar de perfil comportamental, que é um assunto que eu amo de paixão, né? Ela trabalha em RH, foi minha aluna também, e ela quer trazer esse tema do perfil comportamental para a área do RH. Gente, fica a dica, é um assunto então. Que, assim, eu amo, de paixão. Legal, gente. Fica a dica, então. Sigam o Fausto. Ele tá aí no canal aí para vocês. E na próxima terça-feira nós vamos ter a live com a Magda, Fausto. E
É nossa mestra. Nossa, a Magda foi a mestra, a nossa mestra, né? Que deu aí o Executive Business Coaching. Espetacular. Eu vou convidá-la também agora. Terças e quintas, Moon Talks tá aí pra vocês. Um beijão, gente. Até mais. Beijo. Tchauzinho, gente. Tudo de bom. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo à terceira edição da Moon Talks. E hoje nós vamos falar